Olá, pessoal. Vou estar aguardando vocês aqui para o nosso bate-papo. E nós tínhamos marcado a live com a Camila Dumas, mas por uns imprevistos de última hora, ela não vai poder estar com a gente nesse bate-papo agora. Então eu vou aproveitar esse tempo para falar para vocês sobre relacionamento, mas não vou falar com o tema que está preparado para mim e para a Camila Dumas, falarmos juntos com esse olhar jurídico também, que a gente vai estar falando, mas vou aproveitar para dar algumas dicas aqui, falar algumas coisas em relação às nossas emoções, por que nós nos frustramos nos relacionamentos. Com a Camila Dumas, depois nós vamos falar sobre como que a gente faz para descobrir se o relacionamento pode dar certo, né? Porque nós vamos trabalhar um pouco de... Sabe aquela frase que diz assim, tá na cara quem é você? Então, eu e a Camila Dumas vamos desvendar um pouco esses mistérios, né? Por que uma coisa pode dar certo, por que uma pessoa pode ou não, como que eu sei isso antecipadamente. Então, esse vai ser o assunto que eu e a Camila vamos estar falando num próximo momento, porque tivemos um contratempo nesse instante. Mas eu vou estar aqui para falar sobre vocês sobre expectativas de relacionamento. Será que isso é uma coisa que interessa para vocês, falar sobre expectativas de relacionamento? É uma coisa que... Mimi, você está pedindo para falar comigo ou você só apertou um botão aí? Oi! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo! Tudo jóia? Eu estava aguardando ansiosa. Acho que eu me Ah, conectei muito cedo. Já vai então, começar? então nós já vamos começar. Só que a proposta que eu tinha feito para a gente falar com a Camila Dumas, né, que é para descobrir se vai dar certo ou não a relação, onde nós vamos falar algumas coisas relacionadas a DNA, a gente não vai conseguir falar hoje porque ela teve um imprevisto. Mas eu vou falar do porquê que a gente sofre sobre as expectativas no relacionamento. Quanto que as expectativas nos atrapalham no relacionamento. Para que eu não entre no assunto que a gente tinha preparado com ela. E quem ficar até o final, a gente vai ter um grande brinde aí para dar, para oferecer para o pessoal. Tá bom. Né? Beijo Interessa enorme. isso? Claro que sim, eu vou ficar ouvindo, tá? Um beijo. Beleza, então. E se em algum momento você quiser interagir, Mimi, aperta aí de novo, eu abro a câmera para você, você pode fazer umas perguntas ao vivo, até mesmo quem estiver aí assistindo e quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode ficar à vontade, ok? Tá bom, um beijo. Então, fica aí com a gente. Beijo. Tá, Então, tchau. aproveita, clica no aviãozinho e compartilha. Vou fazer isso sim. Um beijo. Beijo. Regina entrando. Isso aí, Regina, obrigada pela presença. Então, vamos falar um pouquinho sobre expectativas. Alguém de vocês já sofreram no relacionamento por expectativa do outro? Boa tarde. E quando eu falo sofrer num relacionamento, eu não estou falando de um relacionamento só amoroso, esse relacionamento ágape aí, esse relacionamento de casal, mas eu estou falando também desse relacionamento,
né, com um amigo, esse relacionamento com o patrão, com o colega de trabalho, com o pai, com a mãe. Então, você já teve algum sofrimento com alguém? Oi, irmã Laíde, boa tarde, André, é um prazer ter vocês aqui. E eu estou falando aqui que a gente vai falar sobre relacionamento, sobre expectativas de relacionamento. Então, se você se decepcionou com algum relacionamento, ou se você conhece alguém que está aí decepcionado com o relacionamento, que está decepcionado com alguém, sofrendo por conta de pai, de mãe, de amigo, de vizinho, vai lá aí nesse aviãozinho, vai lá, chama seus amigos, às vezes pode ser que eles estejam aí, né, dando mole à toa. E se você já sofreu por um relacionamento, coloca aí, ó, eu já sofri. E se você já sofreu, diz o que é que você sentiu quando você sofreu por conta de um relacionamento. Vai escrevendo aí embaixo, assim a gente vai interagindo. Eu vou entendendo um pouco mais sobre o que vocês querem saber sobre relacionamento. E para quem está entrando aqui agora, que esperava eu estar no bate-papo aqui com a Camila Dumas, nós tivemos um imprevisto agora de última hora, e aquela palestra, aquele bate-papo que eu ia fazer com ela da parte jurídica sobre relacionamento, como descobrir se o seu namorado, a sua namorada é a pessoa certa para você. Então, esse tema vai ficar para um outro momento. E nesse tema nós vamos estar falando de coisas que estão na cara, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, mas que a paixão não deixa a gente enxergar, mas que se você tiver o conhecimento, antes da paixão aflorar, você já vai ter uma ideia se vale a pena investir ou não nesse parceiro. Enquanto esse momento com a Camila Dumas não chega, nós vamos falar hoje sobre expectativas em relacionamento. E nesse momento é sobre qualquer relacionamento. Por que eu sofro num relacionamento? Por que eu me decepciono num relacionamento? E o que eu faço para não sofrer, né, com um mal de amor, com uma tristeza profunda por causa de um relacionamento. E quem ficar aqui comigo até o final, eu vou dar uma dica de como você vai poder resolver isso. Então, eu vou ter um brinde para você no final desse curso, para quem estiver sofrendo mal do amor, para quem estiver sofrendo com relacionamento com pai, com mãe, com amigo, com um irmão. No finalzinho aqui eu vou dizer para você como é que você vai fazer para ganhar aí uma sessão para resolver isso. Então, fica aqui comigo. Manda aviãozinho para os seus colegas, para as pessoas que você sabe que está sofrendo de amor. E aí eu vou falar como é que a gente vai trabalhar isso, como que você pode resolver isso. Bom, primeiramente, quando nós estamos falando de relacionamento, tem uma coisa chamada expectativa, né? Então, toda vez que você começa um relacionamento, você tem expectativas em relação a essa pessoa.
Qual o problema de ter expectativas em relação a essa pessoa? Nenhum. Nenhum problema em você ter expectativas. O problema está em você ter expectativas sobre uma pessoa que não pode atender às suas expectativas. Então, ter algum tipo de expectativa num relacionamento, esperar algo de alguém, isso é legal e é importante que tenha. Por quê? Isso é legal e importante porque você não vai se vincular a uma pessoa, você não vai estar do lado de uma pessoa se essa pessoa não puder te oferecer alguma coisa. Então, essa história de que num relacionamento a dois, ou numa amizade sincera, nós não podemos ter segundas intenções. Gente, jogue isso fora, que isso é lixo, isso é mentira. Enganaram você, porque nós só vamos nos relacionar, nós só vamos nos aproximar de alguém, nós só vamos fazer algum vínculo com alguma pessoa mediante alguma coisa que ela possa me oferecer, alguma coisa que ela possa me dar, que me traga de alguma forma algum tipo de benefício. Se não for assim, nós não vamos nos relacionar. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Você que está aí, olha, tem 7 pessoas aqui comigo. Diz para mim se você concorda com isso, se você já ouviu que a amizade tem que ser sincera, não pode ter segundas intenções, que o amor tem que ser sincero, não pode ter segundas intenções. Você acredita ou não acredita que pode ter ou não segundas intenções? Eu estou dizendo que isso é besteira. Eu jogaria fora essa história de que eu não posso ter segunda intenções num relacionamento. E você, acredita que não pode ter ou pode ter segundas intenções? A Mari está dizendo que concorda, mas você concorda que tem que ter segundas intenções ou você concorda que não pode ter segundas intenções? Faz sentido, mas precisamos ter maturidade para não nos sentirmos usados. Né? Acho que todo relacionamento tem que ter 2 vias. Bom, um relacionamento, Mari, se não tem 2 vias, não é relacionamento. Né? Ele vai ser mais uma escravidão do que relacionamento. Né? Então, você tem toda a razão quando se diz que relacionamento tem que ter 2 vias. Né? Mas a pergunta aí agora é sobre isso. Você acredita que pode ter segunda intenção ou não pode ter segunda intenção? Essa é a pergunta. Quem concorda que nós podemos ter segunda intenção, escreve aí. Sim, eu concordo que pode ter segunda intenção num relacionamento. Não. Eu não concordo que ter segunda intenção num relacionamento é saudável. Nós devemos ter um relacionamento livres de intenções. Concorda, não concorda? Quem quer falar mais alguma coisa? Quem quer dizer mais alguma coisa? A Mimi bateu palma. Bateu palma para quê, Mimi? Mimi, você bateu palma porque concorda? Você bateu palma porque não concorda? Então, na minha teoria, né? É claro que eu vou estar falando da minha teoria no que diz respeito a relacionamentos. Então, quando você vai falar de relacionamentos, né? Quando você vai falar em ter um relacionamento, ter segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, vamos dizer assim, é saudável que você tenha alguma intenção
em fazer um vínculo com alguma pessoa. Por que eu faria um vínculo com uma pessoa sem nenhuma intenção? Né? E quem me conhece, quem está entrando aqui agora, talvez não saiba nem quem eu sou Sandra Martinhago, sou presidente do Instituto Nefest, e a gente aqui no Instituto Nefest, nós trabalhamos muito com a filosofia cristã. Né? E quando a gente fala em expectativas, em esperar algo de alguém, eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, depois que Jesus morre, né? Depois que ele é crucificado, 2 discípulos estão vindo de Jerusalém para Emaús, e no meio desse caminho, uma pessoa se aproxima desses 2 discípulos e pergunta da onde que você está vendo, né? O que está acontecendo com vocês? E aí ele falou assim, você é o único judeu aqui que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E aí quem estava do lado deles era o Cristo ressuscitado, era Jesus ressuscitado. E eles dizem sobre o Jesus, o Nazareno, que diz que morreria e que no 3º dia ele instauraria o reino de Israel. E nós esperávamos que isso acontecesse e já faz 3 dias e nada disso aconteceu. Então aqui a gente começa a perceber que muitas pessoas se aproximaram de Jesus e o acompanharam nesses 3 anos de missão, de evangelização, de implementação do reino de Deus, né? em Jerusalém, na Judéia, ali na região. Eles esperavam, porque Jesus prometia para eles que ia instaurar um reino de paz, um reino de amor, um reino de alegria, um reino onde não haveria sofrimento, um reino onde onde se reinaria o amor. E é claro que essas pessoas ficaram entusiasmadas por essa promessa de Jesus Cristo. E ele prometia, então, que no 3º dia ele ressuscitaria, ele voltaria e instauraria esse reino. E aí a gente vê esses discípulos voltando sem expectativas. Por quê? Porque a expectativa que eles tinham desse Messias foi frustrada. Já se passaram 3 dias e esse reino não foi instaurado. E aí vai se saber o que esses discípulos ali esperavam, né? Talvez alguns esperavam um cargo, talvez outros esperassem ser um soldado do rei, talvez outros esperassem estarem na corte desse rei, vai saber quais eram as reais expectativas desses discípulos e o que esse Nazareno estava oferecendo. Desculpa. Então, o que a gente percebe aí nesse momento? Que existe uma pessoa que te oferece o que ela tem, que te oferece o que ela pode te dar, e ela tem uma linguagem para expressar isso que ela está oferecendo. Eu escuto aquilo que a pessoa me oferece e aquilo que eu escuto vai vir de encontro ou não com minhas expectativas, com minhas esperanças. E aí o que eu posso fazer é que, diante daquilo que me está sendo oferecido, eu coloco uma grande expectativa sobre aquela oferta, sobre aquilo que eu imaginei que essa pessoa estava me ofertando. Então, a gente vai ver aí esse Jesus de Nazaré ofertando o reino dos céus. E essas pessoas o seguindo por conta desse reino,
Só que, para seguir Jesus de Nazaré atrás desse reino, eles tinham uma expectativa. E as expectativas deles se dizia respeito ao território, se dizia respeito àquilo que eles conheciam. Então, o que eles conheciam de reino? De reino, eles conheciam um palácio, de reino, eles conheciam súditos, de reino, eles conheciam corte, de reinos, eles conheciam domínio. Né? E Jesus de Nazaré dizia que o seu reino iria reinar sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Então, Jesus estava oferecendo um reino. E eles estavam dispostos a aceitar esse reino. Só que aí teve aí talvez uma falha na comunicação ou uma expectativa muito mais para o material do que por aquela proposta que realmente estava sendo oferecida. E por que eu estou falando desses discípulos de Emaús e por que eu estou falando de Jesus, o Nazareno? Justamente porque é mais ou menos isso que acontece nos nossos relacionamentos. Então, você tem pessoas à sua volta, seja essas pessoas pai, mãe, irmão, filho, amigo, patrões, seja lá quem for, líderes religiosos. Então, essas pessoas, elas entram na nossa vida, ou elas passam pelas nossas vidas, e elas têm um discurso de vida, elas apresentam os valores dela, algumas apresentam os seus valores, aquilo que elas acreditam, os sonhos, os projetos dessas pessoas. E, às vezes, os sonhos, os projetos, as idealizações de algumas pessoas que passam pela nossa vida combinam com os nossos sonhos, combinam com os nossos projetos. Mas os nossos sonhos, os nossos projetos, eles têm uma característica. E essa característica dos meus sonhos e dos meus projetos, eles têm a ver com a minha cultura, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha história, tem a ver com o ambiente que eu fui criado. Então, quando eu ouço alguém falando algo que bate com as minhas expectativas, eu tenho essa tendência de acompanhar, eu tenho essa tendência de querer me vincular ao outro. Por quê? Porque nós pensamos as mesmas coisas, nós acreditamos nas mesmas coisas, nós sonhamos as mesmas coisas. Só que isso é, muitas vezes, uma primeira impressão. Né? Uma primeira impressão porque você convive ali, você começa a ver aquela pessoa dar passos, ter comportamentos, agir, e aí você deduz que aquela pessoa é de determinada forma. Só que essa dedução que eu faço para dizer fulano é de determinada forma, Beltrano é de determinada forma, ela passa pela experiência que eu tenho. Então, é nisso que eu estou dizendo. Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia e vou implementar o reino dos céus aqui na terra. Ok? Ele tinha evangelizado, ele já tinha falado em parábolas, ele já tinha contado um monte de coisa, ele já tinha falado de muitas coisas, e muitas coisas que ele tinha falado encantava e fazia arder o coração das pessoas que o ouviam, por isso ele ganhou tantos seguidores. Só que muitos desses seguidores tinham uma ideia de reino na sua mente, tinham uma ideia de como seria esse reino, o que seria essa instauração, que eles não seriam mais humilhados, nem desterrados de suas terras. Então,
isso tinha toda uma expectativa baseada na sua experiência de vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, que necessariamente não eram os sonhos, não eram os projetos do Nazareno. E aí está o nosso problema. Por quê? Porque nós começamos a nos relacionar, seja com os nossos pais, seja lá com o nosso parceiro, com um novo relacionamento. Nós nos encantamos com as pessoas. No caso dos nossos pais, nós somos encantados por eles, né? Nós somos hipnotizados pelos nossos pais, porque na nossa primeira infância eles são os nossos deuses, né? E depois esses deuses vão se tornando homens cheios de defeitos e nós vamos nos frustrando naquele pai que eu tenho, mas que eu gostaria de ter outro, naquele comportamento que meu pai e minha mãe têm, mas que eu gostaria que fosse outro, e aí a gente começa a se decepcionar. Então, vocês percebem aí que tem uma balança, né? Eu posso ter uma expectativa demais aqui em relação a uma pessoa, tá? E pode haver uma realidade muito distinta dessa expectativa. Então, quando nós estamos falando de pais, nós vamos querer sempre super-heróis, nós vamos querer pessoas que nos defendem. Nós ainda temos aquela imagem, às vezes, registrada lá no nosso inconsciente, de que se eu estiver em cima da mesa e pular, nada irá me acontecer. Quando você tinha 10 meses, quando você tinha um aninho, provavelmente, se papai e mamãe estivessem ali com os bracinhos assim estendidos e você pulasse, seja lá de que altura fosse, nada iria te acontecer. Então, você tinha ali, nesse primeiro momento, uma expectativa de superpoderes, né? Você era a criança, o garoto, a garota mais poderosa do universo, porque você pulava e você não se machucava, né? Você saía correndo e você era arremetido e nenhum carro te atropelava, porque sempre tinha alguém que te tirava e te afastava do cachorro, e te erguia e apagava-se o fogo. Então, você viveu uma fase na sua vida em que o mundo não te causava mal. A lei da gravidade não era problema para você. Né? Você não tinha problema com a lei da gravidade, porque você pulava, mas você não se estatelava no chão. Porque sempre tinha o papai, sempre tinha a mamãe ali para te socorrer, para te pegar, para te levantar naquele momento. E era como se você tivesse superpoderes. Então, nesse momento, né, o que o papai, a sua realidade, que é uma realidade de criança, é uma realidade de uma fase onde o pai e a mãe estão sempre presentes. Então, você tem uma realidade com cuidados, com a sua realidade tem muito mais proteção e os seus pais estão em nível de te sustentar. Eles podem atender às suas expectativas. Só que é assim, teus pais estão aqui e você é uma criancinha aqui, cheia de impulsos, e os seus pais atendem todas as suas expectativas. Então, nesse momento, você é uma criança feliz. Você é uma pessoa feliz. Porque todas as suas necessidades são atendidas, são suportadas, são atendidas por esses pais. E esses pais são maravilhosos. Eles podem te dar tudo. Eles podem te oferecer tudo. E você está aí completamente muito bem assessorado e bem cuidado. O que acontece é que, à medida que você vai crescendo, a sua realidade ela vai diminuindo no sentido de que os seus superpoderes eles vão acabando. Os seus superpoderes
né? A lei da gravidade começa agora a fazer efeito, porque se você pular do sofá e cair, você vai se arrebentar, você vai cortar a testa, você vai quebrar o braço, você vai quebrar a perna, se o papai e a mamãe não estiverem ali. Então, uma vez que agora você não tem mais os seus superpoderes e papai e mamãe já não podem te atender em todas as suas necessidades, agora o seu mundo começa a ter problemas. Você começa, nesse momento, a se entristecer. Você começa, nesse momento, a sofrer com a realidade da qual você vive. Tá? Porque a sua realidade é uma e os seus pais não podem mais atender às suas expectativas. Então, se eu tenho uma realidade, né, aonde eu tenho altas expectativas e quem está aqui pode me sustentar, tá? Essa pessoa pode acolher, apoiar essas expectativas, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou estar satisfeita, eu vou estar alegre, o mundo é maravilhoso, as pessoas que estão ao meu lado são as melhores que poderiam estar. Por quê? Porque as minhas expectativas, sejam elas sociais, emocionais, culturais, necessidades básicas, estão sendo atendidas por esta realidade, né? Por essa realidade que eu vivo, essa realidade e o que pode ser oferecido está sendo oferecido ali nesse momento. Bacana. Agora, se as minhas expectativas são altas e a minha realidade é muito baixa, tá? O que acontece? Se as pessoas não podem dar aquilo que eu espero, se as pessoas não podem atender, se o papai não pode estar 24 horas comigo, me protegendo de quando eu pulo no rio, quando eu pulo de uma cadeira, quando eu pulo de uma escada, quando eu subo no telhado, quer dizer, chega uma hora que os meus superpoderes, eles acabam. E as pessoas que deveriam estar me protegendo, as pessoas que teriam que cuidar de mim, simplesmente não estão mais por perto. E aí eu começo a vivenciar as limitações das minhas expectativas e do que o outro pode me oferecer. E aqui começam, então, os nossos problemas de relacionamentos. Então, quando você tem um relacionamento, quando você vai se vincular, seja no emprego, seja com um colega de trabalho, seja com um parceiro que você vai buscar conquistar na sua vida, você vai buscar mediante uma expectativa. Dá licença, gente. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Desculpa aí. Então, eu tenho uma necessidade e eu espero encontrar alguém que atenda essa necessidade. Se essa pessoa que eu encontro, ela dá suporte para a minha necessidade, nós vamos ser felizes para sempre. Nossa amizade vai ser maravilhosa, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser maravilhoso. Agora, se eu tenho altas expectativas e a realidade dessa pessoa é baixa, e ela não atende essas minhas altas expectativas, ela não consegue dar esse suporte que eu preciso aqui, logo eu vou começar a ser infeliz e vou começar a questionar essa pessoa, eu vou começar a brigar com essa pessoa, eu vou me decepcionar com essa pessoa, eu vou me entristecer com essa pessoa, eu vou me frustrar com essa pessoa. Por quê? Porque ela não atendeu ou porque ela não atende às minhas expectativas. É por isso que muitas vezes nós rompemos com amizades, nós rompemos com relacionamentos, nós rompemos com trabalhos,
Por quê? Porque nós nos decepcionamos e nós perdemos a nossa expectativa. Isso se dá por quê? Porque nós estamos num mundo descartável, tá? Então, se você não serve para o que eu quero, eu te descarto. Por quê? Porque eu posso ter o que eu quero, com quem eu quiser, a hora que eu quiser, e eu não preciso mais me sujeitar a alguém que não atende às minhas expectativas. Então, num relacionamento, antes de você ter expectativas sobre alguém, nós precisamos aprender a dizer ao outro quais são as nossas expectativas, o que eu espero do outro. E o outro, ele deve ser livre para dizer se ele concorda em estar comigo ou se ele pode atender às minhas expectativas. Porque muitas vezes a pessoa ela quer até estar com você, mas ela não pode atender às suas expectativas. É mais ou menos como os seus pais. Os seus pais, o fato deles não estarem ali, te dando suporte quando você pula do sofá e você, pela primeira vez, descobre que existe um chão duro, porque papai e mamãe não estavam ali, e você não entende porque até agora há pouco você pulava e você não ia para o chão, você não batia, você não se machucava. O que aconteceu com aquela magia que me impedia de me quebrar, me impedia de me machucar? Então, papai e mamãe não me amam mais, porque agora eu estou desprotegido. Agora eu não tenho mais esse superpoder cuidando de mim. Então, muitas vezes nós entramos num relacionamento com essa mentalidade infantil, com essa mentalidade de que o outro que se aproxima de mim, o outro que se vincula comigo, ele deve ser o único e total responsável pela minha segurança, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar. E as coisas não são assim. As coisas que você espera devem estar nas suas mãos e você deve realizá-las por si só e não dependendo dos outros, das outras pessoas. Toda vez que você se decepciona com alguém, toda vez que você se entristece com alguém, a gente já sabe de uma coisa: você colocou expectativas além do que o outro podia te oferecer. Por isso que você se entristeceu. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles colocaram uma expectativa baseada na sua experiência de vida, baseada no que eles sabiam sobre o reino e não entenderam nada sobre o que o Nazareno estava oferecendo, qual era o reino que esse Nazareno oferecia. E as coisas só mudaram quando o Jesus começou a contar para eles a história e começou a revelar qual seria o reino. Quando Jesus disse: olha, o reino que eu posso oferecer para vocês é esse. E eles reconhecem o reino, então, na partilha do pão. Quando Jesus partilha o pão, eles reconhecem o que é o reino. Então, se você... E com isso a alegria retoma, a vida retoma, e aqueles homens que desceram de Jerusalém entristecidos, desesperançados, saem de Emaús e voltam para Jerusalém alegres, felizes, saltitantes, porque entenderam aquilo que lhe dava desesperança e que está na partilha. Então, se você realmente quer ter bons relacionamentos, o que você precisa ter de verdade é a capacidade de partilhar, de entender o que o outro te oferece, expor o que você esperava e aí decidir se vocês podem ter ou não
uma vida junto, uma amizade junta, um trabalho junto, uma família junto. Enquanto eu não sei quais são as minhas expectativas, enquanto eu não sei o que o outro pode oferecer, nós podemos nos decepcionar e podemos sofrer muito ao longo da nossa vida. E o mais interessante nessa parábola, para que a gente entenda o que é não se decepcionar com os relacionamentos que nós temos, é que Jesus primeiro escuta. E o que vocês esperavam? O que é que vocês queriam? Ah, nós queríamos um reino, nós queríamos isso, nós queríamos aquilo, nós esperávamos que Jesus ia fazer isso, nós esperávamos aquilo, nós esperávamos aquilo. Então, eles abrem o coração. Então, quando eu entro num relacionamento, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso contar as minhas expectativas, as minhas esperanças. E depois que Jesus escutou as esperanças deles, as expectativas dele, qual era o modelo de super-herói, né, que eles tinham na mente deles, Jesus pode então dizer, olha, as expectativas de vocês é essa, mas a realidade é essa aqui. Né? Aconteceu isso, vai se instaurar assim, assado, cozido. Vocês querem isso ainda? E aí eles disseram, sim, é isso que eu quero. É essa vida que eu quero. É essa partilha que eu quero. É esse reino que eu quero. E aí eles voltam felizes. Então, num relacionamento, eu preciso entender a realidade do outro, que o outro pode me oferecer, as minhas expectativas e ver se nós podemos ter um equilíbrio entre o que o outro pode oferecer e a realidade que eu espero e ver se o que eu espero, o que o outro pode dar, se suportam um ao outro. E aí nós não vamos mais nos decepcionar. Então, eu não tenho que perdoar o outro porque o outro me decepcionou, porque o outro não fez o que eu esperava. Eu preciso me perdoar pelo meu equívoco, porque eu não sabia o que eu esperava e eu não tive uma certeza do que o outro podia me dar. E é aí que eu me equivoquei. Então, primeiro eu preciso me perdoar pelo meu equívoco. E depois eu preciso olhar para o outro, que não me deu o que eu esperava. E se ele não deu, porque ele não podia, ele não tem culpa. Eu é que me equivoquei. Eu é quem esperava demais. Agora, se eu esperava demais, como os discípulos de Emaús, que esperavam um reino, que esperavam a glória, que esperavam fazerem parte da nobreza, se esse sonho foi para o chão, porque Jesus de Nazaré disse, não é esse reino não. Vocês querem esse reino da terra, mas eu preguei todos esses anos oferecendo a vocês o reino dos céus. Se vocês escutaram o reino da terra, o problema não está comigo. E uma vez que eles entenderam o equívoco do que Jesus oferecia e do que eles esperavam, eles puderam, então, aceitar a proposta de reino dos céus que Jesus lhe ofertou. Então, se você quer ter um relacionamento duradouro, um relacionamento que te leva que seja eterno, que viva no amor, a dica é exatamente isso. Você precisa viver um relacionamento onde as expectativas sejam colocadas na mesa e cada um possa dizer se pode ou não atender essas expectativas. E se ele não puder atender a expectativa, mas eu quiser aquilo que ele pode me dar, nós ainda assim podemos ser felizes, mas seremos livres. Agora, quando alguém põe sobre nós, né, as suas expectativas e exige que eu as atenda, isso se chama escravidão emocional. Devemos nos sujeitar a elas.
Eu nem posso ter expectativas demais para que os outros me supram e eu nem posso exigir que o outro aceite aquilo que eu dou, se não é aquilo que alegra a alma do outro. Então, quando a gente entende isso entre os limites e as expectativas, nós podemos ser muito, muito felizes. Então, agora eu deixo para vocês perguntas, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu já respondo, e eu vou dizer para você daqui a pouco, só depois de algumas perguntas, ou depois de alguns coraçõezinhos aqui na tela. Se vocês colocarem bastante coraçãozinho aqui na tela agora, eu vou dizer para vocês qual é o brinde que eu vou dar para vocês por terem me escutado até agora. Olha lá, eu estou vendo os coraçãozinhos chegar. Sem coraçãozinho e sem pergunta, vai lá nos coraçõezinhos do Instagram da Laís, que aí eu vou dizer qual é o brinde que eu tenho para vocês. E disso que eu falei, faz sentido o que eu falei? Comenta aí. Se você gostou, você acha que isso que eu acabei de dizer vai ajudar alguém? Vai lá nesse aviãozinho, compartilha, porque isso vai ficar 24 horas no ar, gente. Daqui a pouco o Instagram bota isso tudo embora, né? Então, se você gostou, manda, avisa, fala para as pessoas assistirem, escutarem, se você acha que isso vai ajudar alguém. Obrigado, Mimi, obrigado. E a Cléo está dizendo que faz todo sentido, a Irene faz todo sentido, Sandra, legal, né? A Poli, total sentido, as coisas começam a ficar mais claras. Que bacana ouvir isso de vocês. Faz todo sentido, a Mari está dizendo, ótimo. Então, gente, a questão é o seguinte, nós temos agora 10 minutinhos, eu quero falar para você uma coisa. Se você anda triste, né, por causa de algum relacionamento, se você tem sentimentos de medo, de perda de alguns relacionamentos, sei lá que medos você pode ter ou que tristezas você pode ter. Eu tenho agora, né, a gente está querendo trazer essa oportunidade para as pessoas que estão nos escutando. Então, eu tenho um grupo com 20 terapeutas que são terapeutas SNT, do Instituto Nefesh, estão sendo sempre acompanhados por mim. E esses terapeutas se ofereceram para fazer uma sessão, é uma sessão para liberar fobias. Se você tiver fobia, tiver medo, ou se você tiver tristeza, ansiedade. Então, nós vamos aplicar uma técnica no modo online para trabalhar tristeza, ansiedade e fobias. Então, se você é uma pessoa que tem alguma dessas coisas e gostaria de fazer uma sessão para aprender uma técnica que você vai poder usar depois, então, nosso terapeuta ele vai aplicar a técnica em você, nós vamos ver se baixa esse estresse, essa tensão emocional com a técnica, e depois você vai poder usar essa técnica todas as vezes, ou que você sentir tristeza, ou que você sentir medo, ou que você sentir pânico. Então, nós estamos com um grupo de pessoas que querem disponibilizar para você gratuitamente uma sessão para te apoiar nessas questões. Então, se você é uma das pessoas que quer uma sessão dessa com um de nossos terapeutas, escreve aí, eu quero, tá? E você pode enviar em mensagem para mim, envie mensagem para mim que você quer essa sessão e o nosso terapeuta vai entrar em contato com você para oferecer essa sessão e marcar a sessão
da terapia SNT com você para trabalhar ou medo, ou tristeza, ou depressão. E nós estamos falando de uma sessão que você vai poder utilizar depois, tá? Para aplicar. Então, Cléo, o que eu vou pedir para você? Que você, Maquiane, que você, Cléo Maquiane, vai lá no privado, né? E me deixa o seu WhatsApp ou não sei, talvez gente, eu faço live aqui, mas eu posso dizer para vocês que eu não domino muito essas questões de internet, se eu consigo conversar, mandar para vocês, mas coloca aí debaixo do eu quero o seu como se diz, o seu endereço do Insta, que aí a pessoa tenta falar com você pelo Insta, mas se você quiser que a coisa seja mais rápida, manda no privado o número do teu WhatsApp, que eu já encaminho para o terapeuta, e o terapeuta já liga para você e vai marcar essa sessão o mais rápido possível. Ele vai dizer para você o horário que ele tem disponível, tá? E aí vocês marcam essa sessão para trabalhar, então, tristeza, medo, pânico, ansiedade, principalmente, que tem a ver com relacionamentos, ou pode ser fobias assim de barata, de rato, de rã. E eu garanto para você que esses terapeutas, se essa fobia sua não tiver num nível mais profundo, o que a gente chama de um nível de congelamento, for algo que está ali num nível mais superficial, com uma sessão, você pode sair dessa fobia. Eu garanto para você, se ela estiver mais estruturada, aí pode ser que precise de mais uma ou outra sessão. Gente, o que vocês acharam do presente que eu deixei para vocês aqui? Mas eu vou dizer uma coisa, hein? Esse presente foi dado, mas o que eu gostaria que você fizesse? Se vocês acham justo esse presente que eu estou dando para vocês, se vocês têm pessoas, gente, que estão com problema de relacionamento, que seria muito bom ouvir essa palestra, essa live que a gente fez aqui, o que eu sugiro para vocês? Vai nesse aviãozinho, encaminha para as pessoas, né? Dá bastante coraçãozinho aí, porque daí o Instagram vê esse vídeo como relevante e ele disponibiliza para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e mais pessoas possam se beneficiar com o nosso modelo de terapia. A Maquena está dizendo maravilhoso. Gente, que legal, que bom que vocês estão gostando. E vocês já perceberam qual é a característica, qual é a cara do Instituto Nefesh, qual é a cara da Sandra Martinhago? A gente tem realmente essa característica de, quando for falar com vocês aqui, realmente trazerem conteúdos que vale a pena esse tempo que você disponibilizou aí para me escutar, ficou ouvindo eu falar, mas que isso realmente faça um grande sentido na sua vida. Então, tá aí, eu vou encaminhar vocês para receberem todos aqueles que colocaram que quer essa sessão de fobia, ou de ansiedade, ou de tristeza, de medo, né? Então, as pessoas vão entrar. Mas lembra que eu já estive aqui várias vezes para o curso Curar. Então, gente, vai lá na nossa página do Instituto Nefesh, .com.br. Lá tem vários cursos, nós temos alguns cursos gratuitos, nós temos e-books gratuitos para vocês. Vá no nosso YouTube, tem muita coisa boa. Se inscreva no canal, se inscreva aqui no Instagram, e vocês vão estar sempre recebendo materiais que realmente pode mudar a sua vida. Então, se você também acredita no Instituto Nefesh, acredita no nosso modelo de entregar conteúdos para vocês, faça com que os nossos links cheguem a mais pessoas
realmente experimentem tudo isso. Gente, muito obrigado. O nosso tempinho está aqui acabando praticamente. E se alguém tiver alguma pergunta, ou se alguém quiser perguntar alguma coisa nesses minutinhos que nos restam, eu estou à disposição, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a nossa live, porque já vai estar dando tempo de 1 hora que nós estamos aqui. E muito obrigado pela presença de todo mundo, né, por todos que estão aqui. Obrigado pelos comentários. Estou aqui dando uma olhada, vendo se tem alguém que eu não respondi. Mas se tiver algum questionamento, entrem aí, perguntem, digam se gostaram. E como sempre é muito bom estar por aqui. De vez em quando eu passo. Gente, eu não tenho esse hábito de estar sempre fazendo lives, de estar sempre postando. Então, não esperem isso de mim, tá? Se vocês estão se inscrevendo no canal, se vocês estão me seguindo no Instagram, né, imaginando que eu vou estar sempre aqui, né, todos os dias, sempre postando as coisas. Não, esse não é o meu perfil. Sempre que eu puder, eu vou estar. Sempre que eu tiver disponibilidade, eu vou estar. Sempre que eu tiver um assunto que realmente contribua com você, eu vou estar. Então, esse é o meu modelo de trabalhar e eu espero que você goste também desse modelo. Com o tempo, a gente vai aí avisando com mais tempo, deixando, programando, mas a minha vida é tão estável, tão corrida, que às vezes aquilo que eu programo desprograma. Né? E relembrando um pouco de Dilma, né? Mas é bem isso mesmo. Então, eu estou quando eu posso estar e eu espero que vocês que gostem encaminhem, curtam, mandam para os outros. Então, um grande beijo, tá? E eu vou estar encaminhando o nome de todo mundo que colocou aqui. Quem diz eu também, eu quero a sessão, coloca @ e o seu Insta, como fez a Marquiane, @Marquiane Lima. Então, coloca o @ para que o nosso terapeuta aqui do Instituto, da Terapia SNT, entre em contato com você, marque essa sessão, ou vai lá no particular e deixa aí, então, o seu link. Gente, deu nossa hora, muito obrigada, um prazer muito grande estar com você, felicidade, muito obrigada por todo o retorno que vocês deram aqui, com os coraçõezinhos de vocês, estou amando ver esses coraçõezinhos, tá? Então, um grande abraço e sempre se lembre, Nefesh é você melhor. Até a próxima live, até o próximo momento. Um grande abraço.